Gênesis capítulo 35, o tema da mensagem é Deus, você e a sua família. Deus, você e a sua família. Amém? A família é como vacina. Ela nos marca na infância e fica marca para a vida toda. Todos nós trazemos sobre os nossos ombros emocionais. Olha aqui para mim. Todos nós trazemos sobre os nossos ombros emocionais uma mochila com bagagens que herdamos da nossa família, da nossa ascendente genealógica, que é a nossa família. Todos nós, a família, ela moldou a nossa personalidade, até os 7 anos principalmente. Então, se você foi criado numa casa que havia uma forma distorcida de ver o dinheiro, pode ter certeza, isso ainda fala na sua vida. Se você fez parte de uma família na sua infância e adolescência, onde havia perversão sexual, isso ainda fala na sua mente. Por isso que tantas pessoas têm crenças limitantes com relação ao dinheiro. Por isso que muitas pessoas têm um entendimento distorcido acerca da sexualidade. E você não tem como se livrar dessa mochila. O que você pode fazer é mudar os produtos que estão aí dentro. Esses produtos ruins, esses vícios, essas crenças, esses traumas, essas tatuagens na sua emoção, essas cicatrizes na sua alma, não somem. Você precisa substituir esta bagagem por outra bagagem. E isto só acontece depois que você entrega seu coração a Jesus. Enquanto você não entrega seu coração a Jesus, você desenvolve reflexos da sua família, da sua família biológica, do seu contexto familiar. É por isso que tem muitas pessoas que vêm para a igreja, sua vida espiritual muda, mas a sua vida relacional, financeira, social, seu caráter, sua personalidade não muda. Por quê? Porque ainda não entenderam que a igreja não é um lugar para frequentar. Igreja não é um lugar para servir a Deus. Igreja não é um lugar só para eu trabalhar para Deus. Existe algo que vai um pouco mais profundo do que isto. Então a única forma de você se livrar de toda essa bagagem negativa, pesada, que você trouxe dos seus ascendentes familiares, é você entrando numa outra família. Você entrando numa outra família. Amém? Se você já é evangélico, mas você ainda não entendeu isso, hoje, permita que o Espírito Santo leve você para essa outra família, em nome de Jesus. Gênesis capítulo de número 35, versículos 1 a 3, diz assim: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Pai, em nome de Jesus, eu oro em gratidão a Ti, por servir nessa noite como canal transmissor da Tua Palavra. Fala, Senhor, através de mim, Senhor, aquilo que o Senhor já falou a mim nessa tarde. Sim, Papai, que os Teus filhos sejam alcançados nessa noite, e que este culto, Senhor, seja um divisor de águas, e que chaves possam virar na mente deles nessa noite, para que eles possam viver a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém? Olha só. Quero começar com um texto de Filipenses, de Efésios capítulo 2, versículo 19, que diz assim: Assim que já não sois mais estrangeiros e nem forasteiros. Pastor, o que é um estrangeiro? É alguém que está em outro país, que não é dele. O que é um forasteiro? Alguém que está numa cidade que não é dele. Já não sois mais estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos do céu. O que é um concidadão do céu? Desculpa, concidadão dos santos. O que é um concidadão? É aquele que faz parte da mesma cidade. Olha só, agora nós deixamos de ser forasteiros,
Nós deixamos de ser estrangeiros e agora nós fazemos parte de uma cidadania, de uma cidade que é a cidade dos santos. Amém? Conseguiu entender? Então hoje você é da mesma cidade dos santos. E o texto encerra em Efésios 2:19, dizendo que nós agora fazemos parte da família de Deus. Irmãos, entenda, quem entende o que é a igreja, jamais sentirá solidão. Vou repetir. Quem entende, é só se você ficar comendo mosca na mensagem, porque se você prestar atenção, você vai entender algo que você nunca entendeu nessa noite. Olha só, quem entende o que é a igreja, jamais vai reclamar de solidão, porque a igreja é uma família para se pertencer. Você tem um pai aqui, e esse pai chama-se Jean Silva, amém? Esse pai chama-se Jean Silva. Paulo chamava Timóteo de filho, Pedro chamava Marcos de filho, e eu chamo vocês de filhos. São meus filhos ministeriais. Espiritualmente você é filho de Deus, biologicamente você é filho dos seus pais biológicos, mas você é meu filho de ministério. Por isso que aqui é ministério teu reino. Então olha só, Salmo de número 68, versículo 6, diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Vou repetir, Deus faz com que o solitário viva em família. Então se você está reclamando de solidão, é porque você se afastou da família. Tem pessoas que se afastam da igreja e reclamam de solidão, reclamam de abandono, reclamam de serem sido deixados para trás. Esses dias o irmão veio muito sentido comigo, dizendo: pastor, eu fiquei um tempo fora da igreja e você não veio atrás de mim, você não é o pastor de Lucas capítulo 15? Eu digo: não, eu sou o pastor de Lucas capítulo 15. Eu não tenho dificuldade de ir atrás de uma pessoa. Essa semana mesmo a gente fez visita lá no Arroio do Silva, eu não tenho dificuldade. É que, eu falando para o irmão, é que eu achei, irmão, que você já havia sido promovido de ovelha para filho. Porque nessa mesma parábola, ou nesse mesmo capítulo 15 de Lucas, onde a Bíblia mostra a parábola da ovelha perdida, em que o pastor foi atrás, nesse mesmo capítulo mostra a parábola do filho que foi embora e o pai não foi atrás. O pai simplesmente preparou o ambiente, preparou a casa, para que quando o filho voltasse, encontrasse uma casa estruturada. Aí eu disse para ele: irmão, de coração, me perdoa, eu achei que você já havia sido promovido de ovelha para filho. Porque tem pessoa, irmão, que fica ovelha a vida inteira dentro da igreja e não se promove. Irmão, a ovelha só existe, sabe para quê? Para dar lucro para o pastor. Vou repetir. Pastor, escandalizei. Vou repetir. Você nunca vai ver uma ovelha de estimação na casa de ninguém. Quem cria ovelha para matar, para vender a lã, comer a carne e beber o leite. Então, tem pessoas que gostam de ser tratadas como ovelhas. A ovelha, se o dono da fazenda morrer, a ovelha não herda nada. Quem herda são os filhos. Aí outra coisa que eu disse para ele, outra coisa, irmão, já que você usou essa parábola contra mim, deixa eu te explicar à luz da exegese e da hermenêutica. Aquele texto ali está dizendo que a ovelha se perdeu, ela não fugiu. Então, a Bíblia aqui está dizendo que Deus faz com que o solitário viva em família. Se você estiver se sentindo sozinho, irmão, me liga. Me liga. Agora, eu não sou pastor a domicílio, eu não fico massageando o ego de ovelhas mimadas. Eu sou pastor de ativação, irmão. Eu viajo boa parte do Brasil fazendo conferência de ativação e reprogramação de mente. Ontem mesmo eu fui numa outra cidade, rodei 200 quilômetros ida e volta para fazer essa conferência de ativação e reprogramação de mente. Então a mente mente, e nós precisamos ter a mente de Cristo para que nós entendamos o que nós estamos fazendo aqui dentro. Quem está comigo aqui, diga eu. Então, irmão, quando você lê a ascendência genealógica de Jacó, você vê uma família completamente
desajustada. Para você ter uma ideia, o avô de Jacó, que era o bisavô de Jacó, que era o Terá tinha um problema sério com idolatria. Ele tinha uma fábrica de deuses na sua casa. Então, ai pastor, eu sou assim porque eu sou de uma família idólatra. Irmão, a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, que Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que temem ao Senhor. Se você aceitou a Jesus, aquele ciclo maldito geracional foi quebrado pelo poder do sangue de Jesus e da cruz do Calvário. E Jacó tinha uma ascensão, o seu bisavô era idólatra. Para você ter uma ideia, os pais de Jacó, Isaac e Rebeca, eles eram pais preferencialistas. Sabe o que é isso? Pais que um gosta mais do Joãozinho e a outra gosta mais da Mariazinha. A Bíblia diz que o Isaac gostava mais do Esaú, porque o Esaú fazia uma comidinha que ele gostava. E a mamãe Rebequinha gostava mais do Jacozinho, porque o Jacó, ele era aquele filho que secava a louça, aquele filhinho que ajudava dentro de casa. Automaticamente eles desenvolveram um amor preferencialista que causou um choque relacional entre os dois filhos, entre os dois irmãos, Jacó e Esaú. Como se não bastasse, o Jacó também tinha um tio, irmão, que gostava mais de dinheiro do que de pessoas, chamado Labão. A Bíblia diz que Jacó foi enviado para a casa de Labão para fugir da morte, porque o seu irmão queria matá-lo. E lá ele foi trabalhar na casa de um irmãozinho chamado Labão, o seu tio. E a Bíblia diz que o Labão baixou o salário de Jacó 10 vezes. Então, se dependesse da família genealógica de Jacó, Jacó seria um fracasso. Jacó seria um problema. Só que a vida de Jacó, irmão, só teve problema até o capítulo 28 de Gênesis, quando ele dormiu e teve um sonho. Irmão, e o lugar onde ele teve esse sonho não era um lugar qualquer, era uma cidade chamada Betel, que no hebraico Betel quer dizer casa de Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso? Se você sofreu pesadelos, isso só acontece até você chegar em Betel, irmão. Na casa de Deus, você para de ter pesadelos e começa a ter sonhos. Sonhos de Deus. Sonhos de Deus. Amém? A não ser que você não durma. Mas se você dormir, Deus vai te dar sonho. Só que tem um problema. Gênesis 28 diz que Jacó não teve o sonho de um elevador. Ele teve um sonho de uma escada. E é ruim subir escadas. A gente cansa, a gente sua. E o pior de tudo, a gente vê pessoas subindo e passando por nós de forma mais rápida. Mas fique tranquilo, com a escada de Deus você vai chegar mais cansado, você vai chegar mais suado, mas você vai chegar mais treinado, você vai chegar mais fortalecido, você vai chegar mais preparado. E outra coisa, você vai chegar mais humilde, irmão. E aí você não vai olhar para baixo achando que aqueles que estão lá embaixo são piores do que você. Vamos lá. Jacó então, irmãos, aqui no capítulo 35, Deus começa a falar com ele acerca de um outro nível que Jacó precisava entrar, que era o nível do cuidado pela família. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, melhor dizendo, 2 Timóteo, capítulo 5, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz que aqueles que não têm cuidados com os seus, e principalmente com a sua família, negou a fé, e se tornou pior do que o infiel. Olha aqui para mim, gente, eu achei que não existia nada pior do que o infiel. Mas aqui Paulo está escrevendo para Timóteo, está dizendo assim: Timóteo, se você negligenciou a sua família, você pode ser um ótimo pastor, um ótimo pregador, um ótimo músico, você pode ser um ótimo diácono, você pode ser um ótimo empresário, mas se você não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, você negou a fé. Pastor, que família Paulo estava falando? De duas: a sua família biológica e a sua família espiritual, que é a igreja. A igreja. Aliás, existem momentos que a Bíblia diz que você tem que priorizar os domésticos na fé. Então vamos lá. Jacó então chega e faz um voto. No capítulo de número 28, ele faz um voto ao Senhor. Depois que ele teve um sonho, ele faz um voto.
E nesse voto ele promete 3 coisas para Deus. A primeira coisa que ele promete para Deus é que Deus seria o seu Deus. Porque até então Jacó orava sobre o Deus dos seus pais. Só que Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Os meus filhos não são netos de Deus. Quem herda não são os netos, são os filhos. Então Jacó, primeira coisa que ele promete para Deus depois que ele acorda do sonho, ele promete que o Senhor seria o seu Deus. A segunda coisa que ele promete é que ele levantaria um altar de adoração a Deus. E a terceira coisa que ele promete é que ele se tornaria um dizimista fiel. Ele diz: tudo aquilo que me deres, te darei o dízimo de tudo. Só que ele fez isso, irmão, no momento em que ele não tinha nada. No momento em que ele só tinha 2 coisas, um pouquinho de óleo e um cajado e nada mais. Olha aqui para mim. É muito fácil oferecermos para Deus algo quando nós não temos. É muito fácil nós prometermos que faremos algo para Deus em um tempo que ainda não chegou. Jacó fez esse voto. E eu tenho certeza que ele estava muito bem intencionado. Eu tenho certeza que ele estava muito bem motivado, porque ele havia acabado de ter recebido um sonho de Deus. E nesse sonho a Bíblia diz em Gênesis 28 que havia uma escada, e os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. E como se isso não bastasse, a Bíblia diz que no topo da escada estava Deus. Você consegue imaginar você ter um sonho e você olhar para cima e ver Deus dizendo assim: ó, vai dar certo, sou eu quem estou te dando esse sonho. Só que o Jacó se empolgou, irmão, e prometeu algo para Deus. E 30 anos se passaram, e Jacó, infelizmente, esqueceu. Muitas vezes a gente faz o voto, no momento de empolgação, a gente faz promessas. Muitas vezes a gente faz um voto no momento de empolgação, só que a conta chega. E às vezes a conta chega no momento que nós não estamos preparados. E aí as coisas começam a dar problema. 30 anos se passaram, Jacó esqueceu, mas Deus não. Então, o capítulo 35, que foi o capítulo que eu li, se puder colocar aí na tela, Ana, Gênesis 35, a Bíblia começa dizendo o seguinte, Gênesis capítulo 35 e 1. Disse Deus a Jacó. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Tem alguma tradução aí que fala depois? Começa o texto, alguém tem Bíblia aí? Alguma tradução de vocês fala, começa o texto falando depois disto? A sua fala? Mais alguma tradução que fala depois? Do Juliano? Mais alguém? A sua tradução fala depois? Depois? Eu gosto desse depois. Irmão, o depois de Deus é maravilhoso. O depois de Deus é grandioso. Então veja só, Deus que havia sido deixado para depois, o Deus que havia sido deixado para depois, falou com Jacó e submeteu Jacó, depois que Deus submeteu Jacó a um processo terrível, a um processo que trouxe Jacó de novo para o propósito. E um dos processos, uma da parte desses processos, eu já falei aqui, foi o seu tio ter baixado o seu salário 10 vezes. Outro processo foi o seu tio ter dado a sua filha mais velha na lua de mel para Jacó, no lugar da sua filha mais nova. Outra coisa que fez parte do processo de Jacó foi o medo que ele sentiu quando teve que se encontrar com o seu irmão Esaú, porque havia uma promessa de vingança, havia uma promessa de morte para Esaú, para Jacó. Então o depois de Deus ele sempre chega. O depois de Deus, depois disse Deus a Jacó. Deus não falou com Leia, Deus não falou com Raquel, Deus não falou com os filhos de Jacó, Deus falou com Jacó, o cabeça, o pai de família. Aqui eu reporto uma palavra aos homens. Uma das maiores crises hoje da igreja e da sociedade e da família são homens desposicionados. São homens que não estão no lugar de sacerdotes da sua casa. São homens despreparados, descompensados e que têm fragilizado
o estado emocional feminino, tem transferido para a mulher uma responsabilidade que tem trazido sobre ela uma sobrecarga emocional tremenda. E por causa disso, nós estamos vivendo a era da ansiedade feminina. Segundo o CID, o Código Internacional de Doença, a ansiedade tem sido a doença de mais impacto na saúde mental feminina, por causa de homens que não estão se posicionando. Deus aqui está dizendo: Jacó, eu te dei 30 anos, mas agora chegou o momento de você se reposicionar como homem, como patriarca, porque através de ti virá o Salvador para a terra. A Bíblia diz em Efésios 5:22 que a mulher precisa ter submissão ao homem. E esta é uma das maiores reclamações dos homens: a minha mulher não tem submissão a mim. E o que eu sempre digo aos homens naquela salinha é que submissão sube embaixo. Ou seja, a mulher não terá dificuldade de ter submissão se ela olhar para o seu marido e ver uma missão. O problema é que muitas mulheres, quando olham para o marido, quando olham para o namorado, quando olham para o noivo, não veem missão nenhuma. Não sabem com clareza para onde eles estão indo, o que de fato eles acreditam e o que eles estão dispostos a sacrificar para que a sua família seja abençoada. E sozinho ninguém consegue, porque, como eu falei, nós herdamos algumas heranças malditas. Nós herdamos algumas heranças descompensadas dos nossos pais. E agora nós estamos no meio de uma luta maniqueísta entre o passado desajustado em que fomos criados e o presente descompensado moralmente. E aí nós precisamos de um modelo. E esse modelo morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Esse modelo é o melhor modelo para que eu e você, homens, venhamos nos posicionar e salvar a nossa família. Quem está me entendendo aqui, diga eu. Então o pai de família, Jacó, foi o responsável por dar destino à família. É o pai de família, é o homem. A Bíblia diz em Gênesis 6:13: então disse Deus a Noé, versículo 14: faz para ti uma arca. Deus está dizendo: você não vai fazer arca para mim, eu não preciso de arca, aliás, eu sou a arca. Você vai fazer para ti. E quando chega no versículo de número 18, Deus disse a Noé: entrará na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Há uma proposta de Deus para os homens da nossa geração construir uma arca em meio a essa sociedade corrompida, para nós salvarmos pelo menos a nossa família. Aleluia. Existem 3 direções que Deus dá aqui à família. Deus disse: levanta-te. Segundo, sobe a Betel. E terceiro, habita em Betel. Deus está dizendo: não tem aquele lugar onde eu te dei um sonho, não tem aquele lugar onde você deixou de ter pesadelos e começou a ter sonho. Então, eu quero que você volte nesse lugar. Deus disse: volta lá atrás, onde 30 anos atrás você fez uma promessa que levantaria um altar, onde você acordou do sonho, olhou em volta e disse: quão terrível é este lugar. Deus está neste lugar, eu não sabia. E Ele diz: este não é outro lugar senão a casa de Deus e a porta dos céus. Primeira coisa que Deus diz para Jacó: levanta-te, se posiciona, tenha postura, tenha atitude, tenha posicionamento, reprograme o seu modelo de homem em mim, Jesus está dizendo nessa noite. Segunda coisa, suba a Betel, suba a casa de Deus, suba, aumente de nível, suba a Betel, suba a minha casa. No capítulo 29, versículo 17 de Gênesis, Jacó disse: esta é a casa de Deus e consequentemente a porta dos céus. Eu sei que hoje nós estamos vivendo uma geração muito expressiva, muito exacerbada de crentes em casa. Hoje nós estamos vivendo uma geração de crentes desigrejados. Mas a Bíblia aqui está dizendo: casa de Deus, porta dos céus.
A casa de Deus ainda continua sendo a porta dos céus. É a igreja, é a casa de Deus. Uma pessoa que não suporta conviver com crente aqui, irmão, não vai suportar conviver com crente lá em cima. É aqui que nós somos treinados a amar quem nós não gostamos. É aqui que nós somos treinados a ter comunhão com quem nós não admiramos. É aqui. É aqui que nós somos treinados, que nós somos forjados, porque os nossos defeitos é uma engrenagem. Você tem defeitos que eu não tenho, eu tenho defeitos que você não tem. Eu só tenho uma asa direita e você tem a asa esquerda, e aí a gente se abraça e voa. Deus disse: suba para a casa de Deus. E outra coisa, não seja um turista, não seja um visitante. A minha casa não é pousada, a minha casa não é motel para você vir no domingo, ter uma intimidadezinha comigo e me abandonar durante a semana. Deus está dizendo: habita ali. É por isso que Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus, porque ele acessou este lugar, irmão, de ver a igreja como lugar de habitação, de ver a casa de Deus como lugar de habitação. Por isso ele fala no Salmo 27, versículo 4, ele diz: uma coisa eu pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver todos os dias na casa de Deus. Para quê, Davi? Para aprender a ser marido, aprender a ser filho, aprender a ser gente, aprender a ser crente e adorar na beleza da sua santidade. Deus diz outra coisa para ele: faze ali um altar ao Deus que te apareceu. Faze ali um altar ao Deus que você já teve experiência. Ei, você já teve experiência com Deus. Pastor, eu nunca vi anjo, irmão, eu nunca vi a pena da asa do anjo. Mas eu sei porque sei. Eu sei porque sei. Quem falou comigo quando eu estava dentro daquela danceteria, dizendo: o que você está fazendo aqui dentro? Eu não te criei para estar aqui. Eu sei que voz era aquela. Eu sei, ao Deus que te apareceu, faz ali um altar. Altar fala de pelo menos 3 coisas. Número 1, fogo. Levítico 6:13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Irmão, uma coisa que tem que ter dentro da minha casa é fogo. Aliás, a palavra lar, na etimologia, quer dizer lugar onde se acende o fogo. Eu falo isso no meu livro de família, que a palavra lar é uma abreviação da palavra lareira. Infelizmente a família moderna trocou a lareira pela geladeira, e só come, só se reúne para comer. Queridos, a única coisa que faz diferença entre uma casa e um lar é o altar. É o altar. Olha o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 16, versículo 5: saudai também a igreja que está em sua casa. Deixa eu te fazer uma pergunta: há uma igreja na sua casa? Hoje a maioria das pessoas da igreja, e não é só aqui, é em muitos lugares, hoje a maioria das igrejas não conhecem as músicas que são cantadas aqui no domingo à noite. Sabe por quê? Porque não houve música gospel durante a semana. A maioria das pessoas, eu me lembro que antes, quando eu descobri uma liçãozinha de escola dominical que eu não tinha, eu ia daqui na Praia da Caçamba de bicicleta para ter aquele conteúdo. Era uma fome. Teve uma época, Leandro, que eu tinha 200 fitas cassete. Mensagem do Gilmar Santos, Takayama, Gilvan. O Gilvan, irmão, ele tinha uma voz engraçada, que ele pegava assim, ó: o crente. Ele pregava fazendo isso. E eu achava aquilo, som, dizia: eu quero pregar. Eu também quero. E eu gostava da voz. Daí, quando eu conheci o Gilmar Santos, a voz do Gilmar Santos, irmão, depois eu vou continuar. Eu disse: eu quero essa voz aí. Então era uma fome. Aí eu peguei aquelas fitas todas e eu passei tudo para o computador. E o meu filho deletou para instalar um joguinho. Aquele ali. Gente, a nossa igreja, a nossa casa precisa ser uma igreja. O tipo de música que eu escuto na minha casa tem que ser o tipo de música que eu escuto lá na minha casa.
O tipo de música que eu escuto aqui tem que ser o tipo de música que eu escuto lá, irmão. Aquilo que eu defendo aqui tem que ser aquilo que eu defendo lá. Aquilo que eu contemplo aqui tem que ser aquilo que eu assisto lá. Diga comigo: altar, lugar de fogo. Irmão, igreja, você não é o lugar onde você recebe um foguinho, irmão. Você já vem faiscando. A gente só joga gasolina, irmão. Aqui a gente só joga gasolina. Outra coisa que tem que ter sobre o altar, irmão: sacrifício. Só ofereça a Deus a adoração, a tua adoração, se estiveres disposto a sacrificar a tua carne. Se você não estiver disposto a sacrificar a tua carne, não pense que Deus está recebendo a sua adoração, porque isso não passa de coreografia e performance gospel. Isso não passa de worship, irmão. É levantar a mãozinha e balançado. Irmão, altar fala de holocaustos. Holocaustos, a única forma que fazia com que o ofertante entendesse que Deus recebeu o holocausto é se toda a carne tivesse sido queimada no altar. Hoje as pessoas abraçam uma religião nova, uma igreja legal, com som legal, uma iluminação legal, um clima legal, mas elas não entendem o que é o altar. O altar é onde a minha carne é queimada. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 7, versículo 1, que tendo Salomão orado, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto, consumiu a carne. Avivamento, onde a minha carne, irmão, não é consumida, não é avivamento, é entretenimento. E isso precisa estar linkado, tem que haver uma conexão entre lar e altar, entre a igreja e a minha casa. A terceira coisa que tem que ter num altar é morte. Toda pessoa, irmão, todo animal que era colocado sobre o altar, ele já se despedia, porque ele sabia que ele ia morrer. A proposta do evangelho para você é esta: morte. Sabe por que eu ainda não consigo ser um bom marido? Porque eu ainda não morri. Eu ainda não morri, por isso eu quero que minha esposa satisfaça os meus caprichos, minhas parafilias, minhas distorções sexuais, meus apetites desordenados. Por isso que eu quero que minha esposa, ela realize ainda todas as minhas fantasias sexuais, porque eu ainda não morri. Altar fala de morte. O altar de Jesus foi a cruz foi o altar de Jesus. E por isso que Paulo pôde escrever aos Efésios, capítulo 5, versículo 25: vós maridos, ame a vossa esposa, como Cristo amou a igreja e morreu por ela. Morreu por ela. Quando eu passei a morrer no meu casamento, quando eu passei a morrer com a minha família, coisas que estavam mortas começaram a ressuscitar. Você consegue entender isso no seu espírito? O nível de renúncia que Deus está exigindo do homem, aí sim, irmão, nenhuma mulher resiste não ser submissa a um homem que morre no altar, a um homem que sacrifica a sua razão, um homem que sacrifica as suas vaidades, um homem que sacrifica aquela bagagem de distorção sexual que ele herdou dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus tios. O texto ainda segue dizendo de Gênesis: então disse Jacó à sua família. Eu não sei se é o versículo de número 2, por favor. Então disse Jacó à sua família e a todos aqueles que estavam com ele. O que eu aprendo com isso, gente? Que quando Deus entra na minha família, a primeira coisa que tem que haver, irmão, a primeira coisa que Deus tem que restaurar é o diálogo. Você lembra como que seu pai se comunicava com a sua mãe? Era por gesto. A sua mãe, quando ele chegava brabo, ela já tinha que saber. Era o código. Se ele torcesse o bigode é porque não estava muito bem. Se ele fizesse assim com a barba é porque ele queria conversar com ela. E se ele fizesse assim no meio é porque ele queria ter um outro tipo de conversa um pouco mais profunda. E a mulher ficava assim, olhando para o marido, sem saber o que fazer. A família não sabia.
Graças a Deus isso foi quebrado, irmão. Os códigos foram quebrados. A Maria da Penha ajudou bastante a quebrar os códigos. Talvez você não saiba, mas a Maria da Penha foi uma mulher que o marido atirou nela e deixou ela paraplégica. E ela ficou 20 anos lutando para botar o vagabundo na cadeia. E conseguiu, graças a Deus. E mudou a história das agressões femininas. Mudou a história. Aí, olha só. Aqui está dizendo que Jacó falou com a sua família. A Bíblia diz em Salmo capítulo 104, versículo 4. Que eu tenho que falar com o meu coração sobre a minha cama. Não é usando meu órgão genital apenas, não. Com o meu coração, abrir meu coração. Minha esposa é a minha melhor confidente, é a minha melhor amiga. O diálogo precisa existir dentro de casa. Pelo amor de Deus, desliga o Wi-Fi de vez em quando. Chama teu filho para a mesa. Não deixa seu filho comer no quarto. Não coloque televisão no quarto do seu filho se ele tem menos de 16 anos. Com todas as minhas limitações, pergunta aos meus filhos se eles tiveram celular antes dos 15. Se fosse hoje, talvez 12. Talvez 12. Pergunta se eles tiveram TV no quarto antes dos 16 anos. Não é porque eu era radical, irmão. É porque eu sou o protetor. O marido precisa estabelecer os 3 P's dentro de casa: proteção, provisão e pastoreio. Senão o angu desanda, a família desanda, o casamento desanda. Mas pastor, o meu filho vai me odiar. Ele vai te odiar de qualquer jeito. Até sair uma espinha na testa dele, vai odiar você. Deixe que ele odeie você por um tempo. Hoje ele odeia você, amanhã ele vai agradecer você. Amanhã ele vai copiar você. Porque ele vai perceber, depois que amadurecer, que o que você tinha por ele era um amor, era um cuidado, que os seus amigos nunca tiveram. Jacó falou com a sua família e disse o quê? Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Somos nós os maridos, irmãos, que precisamos tirar os deuses estranhos que estão dentro da nossa casa, que estão no coração dos nossos filhos. Somos nós que temos que dizer para os nossos filhos que Halloween é pecado. Somos nós que temos que proteger os nossos filhos, as nossas crianças dos ensinos de Felipe Neto. Somos nós, não é a igreja, não é a escola, não é a polícia, somos nós. Somos nós quem damos destinos. A escola dá ensino, os pais dão destino. A escola dá instrução, os pais deixam legados na vida dos filhos. Há um texto em Deuteronômio capítulo 32, versículo 17, que diz assim: ofereceram sacrifícios aos demônios, que não são Deus, a deuses que não conheciam, deuses novos. Eu ministrei essa palavra na casa de oração semana passada. Olha só, deuses novos. É você, mulher, é você, irmã, que você precisa ter uma vida de altar para proteger a sua casa de deuses novos. É você, marido, que tem que proteger a sua casa, os seus filhos, de deuses novos. Deuses que estão surgindo. Eu lembro-me que quando nós nos convertemos, pastor Edson, cadê o pastor Edson? Está aqui. Quando nós nos convertemos, a gente o tempo todo pregava sobre a idolatria da igreja católica. A gente ficava doido que convidasse a gente para uma festinha para a gente acabar com a festa. Já falar da Maria, era um ódio da Maria que não dava para entender. Só que hoje o mercado gospel tem deuses muito mais nocivos do que os deuses da igreja católica. Claro que os deuses da igreja católica são sim idolatria, são sim, tentam tirar o lugar do Deus vivo. Só que os deuses da igreja evangélica são piores, porque os nossos deuses cantam bonito, eles falam bonito, eles pregam bonito, eles se vestem bonito e tem milhões de seguidores no Instagram. Jacó está dizendo: galera, Deus falou comigo, minha família, Deus falou comigo, eu preciso voltar à casa de Deus, eu preciso erigir um altar. Só que para isso nós precisamos, em primeiro lugar,
tirar do nosso meio os deuses estranhos. Em segundo lugar, mudar as nossas vestes. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Final do versículo: purificai-vos. Jacó está dizendo para a sua família: vamos nos purificar, vamos nos santificar, vamos nos separar do mundo e vamos mudar as nossas vestes. Jacó aqui não está estabelecendo doutrina, irmão, costumes e vestes. Homem não pode usar bermuda. Imagina, uma canela linda dessa, não pode mesmo usar bermuda. Uma mulher que olhar essa canela, irmão, não é isso que Jacó está dizendo. Ele não está falando de canela, irmão. Ele não está falando de mulher não depilar a perna. Jacó está dizendo que eles precisavam adotar o estereótipo, que quando alguém olhasse para eles, soubesse para onde eles estavam indo e soubesse que eles são diferentes. Pelo amor de Deus, a igreja tem se modernizado, o verão está chegando, mas pelo amor de Deus, mostre a sua bunda só para o seu marido, irmã, pelo amor de Deus. Só faça isso para o seu marido. Marido, seja homem, se posicione. Diga: não, você vai mostrar a sua bunda só para mim. Tem mulher que gosta de mostrar para todo mundo, só não mostra para o marido. Aí vai para o quarto com cirola bege. Irmã, isso é do Satanás. Olha aqui para mim, gente. Pastor, você está dizendo que a igreja tem costumes? Não, a nossa igreja ela tem doutrina, irmão. A nossa igreja ela tem santidade, a nossa igreja ela tem limites. E eu não vou ser um 007 impondo limites para você. Marido, se posicione como homem de Deus. Mostre para sua esposa o que é ser uma mulher de Deus. Jacó estava dizendo: vamos mudar as nossas vestes. Jacó não conhecia Mateus capítulo 5 versículo 28, onde Jesus falou que o homem que atentar numa mulher para cobiçá-la, já adulterou com ela. Jacó não conhecia esse texto. Só que tem o seguinte: se um homem olha para a bunda de uma mulher e cobiça, ele cometeu adultério. Mas a mulher que induziu ele a olhar para a bunda dela, também está sendo conivente nesse pecado. Então, pelo amor de Deus, Jacó está dizendo: Deus falou comigo, e eu preciso arrancar os deuses do nosso meio, e eu preciso que nós mudamos as nossas vestes. Jacó, a minha veste revela quem eu sou? Não revela, mas transmite uma mensagem. E se for para transmitirmos uma mensagem, vamos transmitir uma mensagem de santidade, de pureza, de homem de Deus. Fique lindo, fique linda, se vista, seja moderno, anda, irmão, na moda, mas não seja sensual. Isso é um laço do Satanás. Que Deus ele venha trazer isto sobre a nossa consciência. O texto segue dizendo, versículo 3, por favor, coloca para mim. Diz assim: Deus me respondeu no dia da minha angústia, e me acompanhou no caminho por onde andei. Agora está dizendo para sua família: família, você sabe por quê que eu estou tomando esse reposicionamento como pai de família, como homem de Deus, como marido? Sabe por quê? Porque Deus me respondeu na minha angústia. Jacó estava dizendo: no momento em que eu estava angustiado, jurado de morte pelo meu irmão, trabalhando para o meu tio sem receber salário, naquele momento que eu não via esperança, naquele momento que eu não via solução, eu clamei a Deus, e Deus me respondeu. E eu não posso deixar de dar resposta a esse Deus que na hora que eu mais precisei, Ele me respondeu. Se você já pisou no Santo dos Santos, se você já teve uma experiência de algo que Deus fez na sua vida, as pessoas que não tiverem esta mesma experiência, elas não entenderão a sua paixão por Deus, elas não entenderão a sua loucura por Deus, elas vão achar que você é exagerado. Não é que nós somos exagerados,
é que quando você recebe um batismo de consciência, de gratidão e adoração a Deus, você renuncia até o que você não tem certeza que é pecado, porque você sabe o que Deus faz por você. Irmãos, eu sei, eu vejo Deus agindo na minha vida, nos pormenores, nos pequenos detalhes, e eu tenho certeza que você também. Deus respondeu você. Deus respondeu: pastor, Deus nunca falou comigo. Deus falou contigo, irmãos, faz 2000 anos. Faz 2000 anos que Deus respondeu você. Pastor, eu estou muito triste, muito decepcionado com um homem. Irmã, não nutra expectativa em um homem que não foi para a cruz no seu lugar. Não busque em homens aquilo que só Deus tem para te dar. Aliás, já te deu. Ele disse: eu vou fazer isso ao Deus que me respondeu na minha angústia. Ele continua dizendo, e aqui eu finalizo: não só Ele me respondeu no dia da minha angústia, mas Ele também foi comigo. Porque responder, eu posso responder você de longe. Responder, se você conversar com qualquer pessoa aqui, menos a minha esposa, ela te responde rápido. Ela te responde. Não a Márcia, as outras pessoas. Ela responde. Eu sei que o pastor às vezes demora para te responder, mas eu respondo. Às vezes demora, mas eu respondo. Só que Deus é diferente. Jacó está dizendo: o meu Deus, que eu tive uma experiência fenomenal com Ele, Ele não só me respondeu, mas Ele foi comigo. Em tudo que eu passei, Ele estava do meu ladinho. Tudo que eu enfrentei, Ele estava junto comigo. Tudo. Lá em Isaías 9:6, a Bíblia chama Ele de Emanuel, Deus conosco. Lá em Mateus 28:20, Jesus diz: eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. No momento da saúde, no momento da doença, no momento que nasceu o seu neto, no momento que nasceu o seu filho, eu vou estar lá. Eu vou estar lá contigo. Mas no momento que o seu filho morrer, mesmo você tendo orado, mesmo você tendo clamado, mesmo a igreja tendo feito campanha de jejum, de oração, e o teu filho morrer, eu vou estar contigo também. Quando você estiver com dinheiro no bolso, eu vou estar contigo. Quando você estiver andando até diferente, né? O crente com dinheiro no bolso, ele anda diferente. Sem dinheiro, irmão, com dinheiro ou sem dinheiro, Ele está contigo. No momento que você estiver se sentindo cara, Ele está contigo. No momento que você estiver se sentindo o cocô do carrapato, do cavalo, do bandido, Ele continua contigo. Amém? Jacó está dizendo: eu vou trazer minha família para o altar, porque esse Deus esteve comigo quando todos me abandonaram. Esse Deus nunca me abandonou. Teve muitos momentos, irmão, que eu vim para a oração. Eu lembro que nós fizemos a oração das 5 às 7 da manhã. Eu ia quebrando relva, quebrando sereno, e o diabo dizendo: você está sozinho. E muitas vezes o diabo me convenceu que eu estava sozinho, mas lá dentro havia uma vozinha do Espírito Santo dizendo: Ele está contigo. Amém? Diga comigo: Deus, eu e a minha família. A história de Jacó mudou aqui, e a sua história está mudando aqui. A sua história está mudando aqui. Você vai sair daqui dizendo para Satanás, como Moisés falou para Faraó em Êxodo 10: não vai ficar uma unha do que é nosso para ti. Você vai sair daqui nesta noite dizendo: nada do que é meu vai ficar para o diabo. Meu marido alcoólatra não vai ficar para o diabo. Meus filhos drogados não vão ficar para o diabo. Meu filho, minha filha desviados não vão ficarem para Satanás. Não, eu não abro mão de nada daquilo que é meu. Você lembra daquela canção que eu esqueci agora? A Dudinha vai lembrar. É direito nosso, é nossa herança.
Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E uma das coisas que Ele conquistou, irmãos, é a salvação da nossa família. Fique em pé, por favor. Dá um clima para nós, por favor. Coloque a sua mãozinha direita sobre o seu peitinho. Fecha seus olhinhos. Fecha. Tu não tá fraco não nessa guitarra aí. Parece que eu senti águias voando aqui dentro. Fecha seus olhos, por favor. Do seu amor,
Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela tua igreja. Que o Senhor venha levantar homens como Jacó, com falhas, mas determinados, com falhas, com limitações, mas posicionados. Homens que estão dispostos a pagar o preço de oração, de intercessão, de renúncia, de sacrifício pela sua família, Pai. Homens que não abram mão do seu casamento, que não abram mão dos seus filhos, que não abram mão da sua esposa, que não abram mão de reconfigurar o seu casamento no modelo de Cristo com a igreja. Em nome de Jesus, eu oro pelos homens desta casa, pelos sacerdotes desta casa. A partir de hoje eles deixarão suas mulheres em casa e virão para a casa de oração, entendendo que quando o homem dorme menos, a mulher dorme melhor, e uma mulher que dorme melhor é melhor de cama. Nós abençoamos a mentalidade de cada homem, cada solteiro, cada solteira nesta casa, que não venha morder a isca da carência, que não venha entrar em um relacionamento fora do teu propósito, porque eu sei que o Senhor tem o melhor. Proteja os teus filhos, arranca a carência, dá sabedoria de relacionamento, dá estratégia. Sim, Senhor, tu sabe que os teus filhos precisam de um relacionamento, mas esse relacionamento precisa ser saudável, esse relacionamento precisa ser leve, esse relacionamento precisa ser dentro do teu propósito e da tua vontade. Nós abençoamos os casais, nós abençoamos as famílias, o relacionamento de pais com filhos, de filhos com pais, de noras com sogras, de sogros com genros. Nós abençoamos todo demônio, toda pombagira, todo espírito de fornicação, todo espírito de pornografia, de masturbação. Nós decretamos a falência em nome de Jesus. Resgata, Senhor, o desejo sexual desses homens por suas esposas. Resgata, Senhor. Resgata, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro que esta família será abençoada com homens e mulheres que cumpram a tua palavra, que vivam a tua vontade. Em nome de Jesus, aplauda o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida.